A Roda do Tempo é uma das sagas contemporâneas mais famosas no mundo literário e muito em breve ganhará uma série no Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. E para quem quer acompanhar a série, nada melhor do que conhecer tudo sobre os livros que a originaram e o que podemos esperar dessa superprodução. Bora lá conferir então? Originalmente, os livros foram publicados entre 1990 e 2013, gerando 14 volumes ao todo e uma prequel, que para quem não sabe é uma obra que foi feita após todos os livros já terem sido escritos e lançados, mas a história contada se passa antes da história da obra original. Então, gerando assim 15 livros ao todo, que trazem um universo que já conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Cada livro tem cerca de 800 páginas em média, e você também pode encontrar o link desses livros aqui na descrição que eu vou deixar para vocês. A lista completa de títulos é a seguinte: O Olho do Mundo, A Grande Caçada, O Dragão Renascido, A Ascensão da Sombra, As Chamas do Paraíso, O Senhor do Caos, Uma Coroa de Espadas, The Part of Daggers, Winter's Heart, Crossroad of Twilight, Knife of Dreams, The Gathering Storm, Towers of Midnight, A Memory of Light e o prequel News Prime. Lembrando que todos os títulos estarão escritos corretamente na descrição para vocês pesquisarem mais sobre. E atualmente os livros estão sendo publicados no Brasil pela editora Intrínseca, que já liberou 7 livros, mas o restante ainda é inédito no Brasil. O último livro ficou no topo de mais vendido do New York Times na semana de lançamento e passou 2 semanas como o mais vendido da Amazon. Vale dizer que todos os 14 livros da série foram indicados ao Prêmio Hugo, a maior honraria para as obras de fantasia e ficção científica. Os livros são geralmente comparados com 2 grandes obras que são mais conhecidas por 2 motivos: um universo rico e extenso como o visto em Senhor dos Anéis, e uma obra complexa e cheia de pontos de vista diferentes, como as Crônicas de Gelo e Fogo de George Martin. O autor assina a série como Robert Jordan, porém o seu verdadeiro nome é James Oliver Higney Jr. Ele aprendeu a ler sozinho aos 4 anos de idade, enquanto se debruçava nas obras de Júlio Verne e Mark Twain. O autor também lutou na Guerra do Vietnã e é formado em física, o que levou a trabalhar como engenheiro nuclear na Marinha Americana. Porém, ele só começou a escrever em 1977, enquanto trabalhava na Marinha, e infelizmente ele morreu em 2007 por causa de uma doença rara. O James não chegou a terminar a sua obra, mas antes de morrer ele pediu para sua esposa e a sua editora que encontrasse um escritor para terminar a sua série. O Brandon Sanderson, o autor da saga Mr. Bourne, foi o escolhido e escreveu os 3 últimos volumes da série. Bom, mas do que se trata a história? Basicamente, a Roda do Tempo é uma grande luta do bem contra o mal, com uma boa mergulhada na jornada do herói e seus arquétipos. Um dia, houve uma guerra tão definitiva que rompeu o mundo, e no girar da Roda do Tempo, que daí veio o nome da saga, o que ficou na memória dos homens virou apenas lendas. Como aqui diz que quando as forças tenebrosas se reerguerem, o poder de combatê-las renascerá em um único homem, o dragão, que trará de volta a guerra e de novo tudo se fragmentará. Nesse cenário, então, em que as trevas e a redenção são igualmente temidas, vive o Randall Thor, um jovem de uma vila pacata na região dos 2 rios. E se passa na época dos festejos de final de inverno, que é o mais rigoroso das últimas décadas, por sinal, e mesmo na agitação em que antecipa o festival, chama a atenção a chegada de uma misteriosa forasteira, que ninguém ali conhece. Quando a vila é invadida por Trollocs, que são bestas que para a maioria dos homens pertenciam apenas ao universo das lendas, a mulher misteriosa não só ajuda o Randy e seus amigos a escapar dali, como os apresenta aquela que será a maior de todas as jornadas. A desconhecida é uma Aes Sedai, que é a responsável do poder que move a roda do tempo e acredita que o Randy seja o profético dragão renascido, aquele que poderá salvar ou destruir o mundo. A partir daí,
a história começa a tomar uma proporção ainda maior e, enquanto a aventura avança, novos personagens, desafios e problemas se apresentam, trazendo também bastante políticas e intrigas entrando no meio disso tudo. Então, uma história bem legal. Sobre o mundo, A Roda do Tempo conta uma história que aconteceu de novo e de novo. As primeiras palavras do livro explicam. Diz o seguinte: a roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos, e até o mito já está muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Aqui temos as profecias do dragão, que predizem os eventos da era atual e indicam quem é a reencarnação do dragão. Ao longo da história, os personagens descobrem peças dessas profecias e progridem em suas jornadas. E sim, temos bastante magia. A Roda do Tempo é o fenômeno que cria o grande padrão manuseando a vida de todos os habitantes da Terra. Ela só gira por causa das fontes verdadeiras, que é a força usada no momento da criação do mundo. Duas metades a complementam, que é a Saidar, a metade feminina, e o Saidin, que é a metade masculina. E eles canalizam um poder único para tercer os fluxos e manipular os 5 poderes, que seria o espírito, o fogo, a água, a terra e o ar. Os homens que conseguem canalizar essa energia são os mais raros, geralmente enlouquecendo ao tentar. E a maior parte, então, são as mulheres, que geralmente fazem parte de uma organização chamada Aes Sedai, que é basicamente uma ordem Jedi, assim, para a gente simplificar o entendimento para quem ainda não conhece os livros. A respeito dos personagens, A Roda do Tempo tem cerca de 2.782 personagens. E não, isso não é brincadeira. Assim, é importante acompanhar o glossário no final dos livros para acompanhar tudo sobre eles e saber como pronunciar os seus nomes. Mas aqui nós vamos nos concentrar nos 5 principais. O Randy, que eu já comentei anteriormente, a Egwene, Perrin, Mettrin e a Nynaeve. Cada personagem tem um belo arco que acaba fazendo com que ele se separe do grupo e siga meio solitário, e eles vão bem longe, pode acreditar. Além disso, temos a Moiraine, que é a Aes Sedai, que está procurando pelo dragão renascido. Ela visita o vilarejo dos protagonistas e os leva para a aventura. Inclusive, esta é a premissa da série da Amazon Prime Video. E falando nisso, a série chega na plataforma de streaming em 19 de novembro, ou seja, essa sexta-feira, com 3 episódios. Os episódios restantes serão lançados toda sexta-feira até 24 de dezembro, dia do episódio final. Mas fica tranquilo porque a plataforma já divulgou que a série terá uma segunda temporada, que já começou a ser gravada mesmo antes da estreia da primeira. E sobre a história da primeira temporada, a Roda do Tempo ocorre no que é tecnicamente o futuro, mas devido à natureza cíclica do tempo na série, parece muito com um passado distante da Terra. É durante uma época conhecida como a Terceira Era, cerca de mais de 3 milênios depois de um evento catastrófico conhecido como a Quebra do Mundo, que pôs fim a uma era tecnologicamente avançada, conhecida como a Era das Lendas. A primeira temporada de adaptação da Amazon é baseada no primeiro livro da série que eu comentei, que segue a Moiraine, um membro da Aes Sedai, que é uma organização mágica exclusivamente feminina, enquanto ela tenta encontrar o dragão renascido, que trata-se de uma figura profetizada cujas ações acabarão por salvar ou condenar a humanidade. Depois de chegar à pequena cidade de Two Rivers, a Moiraine não consegue determinar qual dos 3 jovens que ela vê ali que é quem ela está procurando. Acompanhada da sua amiga Egwene e da sábia Nynaeve, o grupo então parte para a cidade Aes Sedai de Tar Valon, evitando as forças enviadas pelo Escuro, que também estão em busca do dragão renascido. Os fãs de qualquer série de livros também ficam um pouco nervosos, sobre como seus romances favoritos serão adaptados para a televisão. Mas os produtores têm trabalhado bastante com a viúva do Jordan, a assistente dele, e o romancista Brandon Sanderson para honrar o legado dos seus livros. Os produtores disseram ainda que estão assistindo a toneladas de entrevistas que Jordan deu para obter a pronúncia de todos os personagens e nomes de lugares,
para que a série esteja fazendo de tudo para adaptar isso fielmente à televisão. Então a gente pode esperar aí uma boa produção. E no elenco a gente já está contando com a Rosamund Pike, que interpreta a Moiraine. A personagem é a Aes Sedai, que atua como mentora e guia para os jovens. E complementando os personagens do grupo principal estão o Joshua Stardowski como Randy, Marcus Rutherford como Perrin, o Barney Harris como Matt Calton. E por trás da série, enquanto a Amazon Studios surgiu para fazer o show decolar, o projeto teve origem em 2018 com a Sony Pictures, que contratou o Rafe Juggens, que fez Agentes da Marvel da S.H.I.E.L.D. e Hemlock Grove, para desenvolver a série e atuar como showrunner e produtor executivo. E os efeitos visuais, aliás, extremamente importantes, dado que essa série vai ser uma série de alta fantasia com um orçamento enorme e um sistema de magia bem complexo, serão feitos pela Cinesite, a empresa responsável pelos efeitos de Vingadores, Homem-Formiga e a Vespa e The Witcher da Netflix. Então a gente pode esperar uma boa série com muita produção. E há também alguns rumores de que haverá um filme sobre a Roda do Tempo. E de certa forma haverá sim, porque não apenas o programa da Amazon está sendo produzido e está em andamento, mas há uma trilogia de filmes de ficção científica em desenvolvimento, que irão complementar a série da Amazon. O primeiro dos filmes será chamado de Age of Legends, será escrito pelo Zack Stentz, que escreveu Thor, X-Men Primeira Classe e alguns outros filmes populares, e se passará a história em vários milhares de anos antes dos eventos da série principal. Então a gente pode esperar uma boa produção aí também. E quando surgir o filme eu vou trazer aqui para vocês também. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa comentário de sugestões de filmes e séries que vocês queiram ver aqui no canal, porque eu vou trazer muita coisa boa aqui. E sabe o que mais? Curte, compartilha, indica aí para os seus amigos, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um beijo e até o próximo!